Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 22. Evangelho de Mateus, o capítulo 22, do verso 23 ao 33. São 10 versículos que iremos ler para a explanação bíblica da noite, no contexto e visão do Evangelho. Mateus 22, 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão ao casamento, mas serão como os anjos do céu. Mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, nem tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Pois bem, nós percebemos tanto na Escritura, quanto em milhares de casos, haver dúvidas para muitos assuntos, dúvidas em muitos corações a respeito de coisas que vivemos no nosso dia a dia. Uma delas foi questionada aqui a respeito do direito. De quem será o direito de tal coisa que viveu aqui, tendo o direito lá? E ainda acrescenta que as leis que foram deixadas aqui, de que forma elas serão vividas lá. E ainda nós podemos perceber que os resultados de certas obediências, quais serão lá. Então eu quero abrir um entendimento dentro desse contexto para falar ao seu coração. Porque você pode estar como muitos destes saduceus, desejosos de compreender
de entender toda a explicação que se possa haver para se retirar dúvidas a respeito das atitudes de Deus, da vontade de Deus, do projeto e plano de Deus para a salvação do homem e a vida do homem no céu dos céus. A Bíblia começa a nos dizer que Cristo foi indagado. Logo, eu quero dizer para você o seguinte: é necessário que haja pessoas que no mínimo sejam curiosas, porém uma curiosidade diante de uma crítica construtiva e diante de uma explanação a qual sirva de base e de direção para um contexto de uma explicação. Pois bem, o que eu quero dizer para você é que na suscitação de pessoas que queiram saber, leva tanto a liderança quanto aquele que quer aprender a um objetivo. E eu quero nesta noite dizer a você que o objetivo do programa O Ágape de Deus é este: difundir a veracidade da palavra e poder demonstrar o poder do Evangelho a tantos que precisam crer e receber o seu milagre. Porque com certeza há muitos no pronto-socorro ou em outras clínicas ou hospitais, há muitos em clínicas de recuperação, há muitos em centros de recuperação que precisam se libertar do álcool, da prisão do álcool, onde muitos, infelizmente, se tornam alcoólatras e, infelizmente, muitos chegam à demência alcoólatra. E nós podemos perceber que não só na questão do álcool, mas também na questão dos entorpecentes, do uso químico, das drogas. E nós percebemos que há muitos casos, devido a este resultado de vida frustrada, muitas mães e pais estão depressivos, deprimidos, frustrados na vida por causa de qual é o rumo que está a sua família e a sua casa. E nisto, muitas famílias que estão desestruturadas, perdidas ou até arruinadas, precisam tanto do poder deste evangelho para que seus filhos sejam libertos, filhas sejam libertas, casais sejam restaurados e recuperados. Muitos destes maridos, mulheres, filhos, perderam literalmente o seu trabalho, ou a empresa, ou o rumo de uma vida abençoada. Muitos estão afogados em dívidas parece que intermináveis, onde é necessário que haja o poder da palavra para libertá-los, para curá-los, para transformá-los. E de fato a palavra de Deus promove, sim, a palavra de Deus tem justamente essa força de restabelecer na vida de muitos uma vida perdida, uma vida abandonada, uma vida que ficou lá atrás, que muitos até acreditam não ter mais chance. Deus te dá chance de retomar de onde você parou. Você voltar a ser um trabalhador, uma pessoa digna, você voltar a ter a sua família ou constituir uma nova família e ser mais uma vez admirado e respeitado na sociedade. Você que perdeu, literalmente, não foi só o seu CPF ou seu RG, mas você que perdeu a sua identidade, o qual, infelizmente, muitos já não te consideram uma pessoa importante ou uma pessoa que dê fruto, uma pessoa honrosa, porque o álcool destruiu, porque as drogas destruiu, porque o jogo do azar destruiu, porque as dívidas destruiu, porque uma vida foi perdida. Eu tenho
a palavra de Deus em mãos para te dar garantias que Deus restaura, restaura, restaura e restaura a sua vida. Então, começa-se pela curiosidade. A curiosidade é necessário. Muitos casos iniciam por uma mera curiosidade. Agora, cuidado com a curiosidade. Eu estou frisando essa expressão no contexto bíblico. Que a sua curiosidade não seja e nem torne a ser para coisas que só te destroem e te prejudicam. Esteja e seja curioso para dar o pontapé inicial no contexto bíblico, para conhecer a Deus e praticar a fé. A Bíblia diz, os saduceus chegaram a Cristo com uma base de Moisés, uma base da lei de Moisés, uma base do Antigo Testamento, uma base a qual um grande líder de Deus havia sancionado. E estes saduceus vieram a Cristo até para explanar a Cristo a dúvida que havia no coração deles com relação a uma antiga prática e uma lei dada por Moisés. E eles disseram, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, olha a expressão, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher deste e suscitará descendência ao seu irmão. Aqui é o quê? Uma cultura. Aqui é o quê? Uma tradição. Aqui é o quê? Uma lei. Aqui é o quê? Uma prática que era feita nas famílias. Aqui é o quê? Justamente uma forma organizada de um princípio familiar. Aqui é o quê? Algo que para a nossa cultura brasileira não serve. Algo que para a nossa tradição brasileira não serve. Algo que foge das práticas do brasileiro. Porém, esta base nos dá uma certa direção de qual é, hoje para nós, o desejo do coração de Deus a respeito de três coisas. Primeiro, suscitar nome a alguém que perdeu nome. Suscitar honra a alguém que não teve condições de deixar um legado. Suscitar sucesso, vitória, bênçãos a alguém que construiu ou começou a construir um projeto. Porque você sabe muito bem que casamento é um projeto, casamento é um planejamento, casamento é um legado, casamento é e significa justamente para o nosso país e para o nosso mundo, significa de fato uma civilidade, onde através de um casamento se forma uma família e através de uma família se forma cidadãos com caráter. Então nós percebemos que a pergunta de todo, por mais que nós sabemos qual era a direção que saduceus queria, mas eu quero extrair desta palavra, a primeira coisa que eu te disse foi curiosidade. A segunda coisa que eu estou te falando é sobre suscitar ou manter o nome e o legado de alguém. Hoje, o que Deus pede, ou que Deus quer de cada um de nós,
é que o nosso legado seja que todos vejam, que todos saibam e que tenhamos pessoas que queiram seguir o nosso legado de uma vida obediente a Deus, de uma vida de prática de fé, de uma vida cristã à luz do Evangelho e de uma vida que promove tantos milagres, porque o Deus a qual nós servimos e a fé neste Deus que temos, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma e Ele dá o direito de vida eterna. Aí, o Senhor Jesus continua ouvindo dos saduceus a expressão sobre família, que morrendo um de 7 irmãos, deixando uma viúva, o cunhado daquela viúva, sendo o segundo irmão, desde a primogenitura até chegar ao caçula, casa-se com aquela mulher. E se ambos estão convivendo, de repente aquele morre, e assim sucessivamente, até que a mulher morra. Está falando de leis. De repente suscita um assunto sobre a ressurreição. E aqui, da mesma sorte que eles conhecem a lei de Moisés, eles querem conhecer a lei do Senhor. Mas para conhecerem a lei do Senhor, é necessário saber o que Deus quer. É necessário conhecer a Deus. Eles conheciam a lei de Deus. Eles conheciam a lei de Moisés. Porém, o que há por detrás? Qual é o pano de fundo? O que isso possa significar que de fato nos dará luz e nos encaminhará ao sucesso na prática da fé e nos resultados da prática da fé. Por exemplo, para que você entenda o que eu quero dizer, há muitos que estão trabalhando durante o dia e estudando durante a noite, gastando todos os dias horas. Alguns adentram 7 da noite e saem às 10, 10h30. Então tu podes ver que justamente estão gastando entre 4 a 5 horas e meia dedicados ao estudo e ao profissionalismo, para que consigam um espaço mais honroso e mais remunerado dentro da sociedade. Trabalha-se 8 horas, entra às 7 ou 8 e sai às 6, depende do horário de almoço, tá? Algumas empresas apresentam até um espaçozinho para uma merenda, mas de uma forma ou de outra, 8 horas da carga horária de trabalho, e ainda saem dali, não vão em casa e vão direto para o curso de universidade, faculdade, cursinho preparatório, sempre no afã de se conquistar lá na frente, daí 3 anos, 4, 5 ou 6, depende do curso, um espaço para que você se torne um belo e grande profissional e tenha uma remuneração maior para que se conquiste os sonhos. Então, o que isso, pastor, tem a ver com o contexto bíblico? Muito a ver. Você que vive a sua vida normal, que alcança os seus objetivos ou está indo em busca de alcançá-los, vivendo a sua vida no seu trabalho, vivendo a sua vida nos seus estudos, também é necessário que haja uma dedicação em oração, uma dedicação na sua fé, o seu devocional a Deus, para que a prática da fé se exerça sobre o trabalho, sobre os estudos, sobre o casamento, sobre o filho, sobre a vizinhança, sobre a sociedade, no uso da fé, até ali no relacionamento com o patrão, com os funcionários, colegas de trabalho. Então, para tudo, você pode ter a companhia de Jesus Cristo, do Espírito Santo, por meio da sua fé. Aqui